Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa nossa aula de imersão. Vai ser uma aula única que eu liberei para vocês e como a escolha da comunidade foi falar de roadmap. Estamos aqui, eu sou de São Paulo, estamos aproximadamente numa sexta-feira às 19h05 com 26, 27 graus. E estamos fazendo o quê? Estudando, porque a gente é de produto, a gente precisa correr atrás dos nossos. Podia estar tomando uma cerveja? Pode, mas vamos trabalhar. Bom, eu fixei aqui a mensagem do... eu fixei a mensagem aqui do link do Miro. Quem me conhece já sabe, eu sou um Miro maluco, então todas as apresentações e tudo eu faço diretamente pelo Miro, porque eu acredito na praticidade, eu acredito que a gente vai fazer algumas trocas. Para iniciar, eu coloquei uma apresentação rápida minha aqui, só para falar quem sou eu na fila do pão, para me disponibilizar a dar um curso e tudo mais. Então, eu sou o Douglas, eu me formei em Sistema de Informação pela Universidade de São Paulo, sou pós-graduado também em Gerenciamento de Projetos pela Universidade de São Paulo também, zerei os cursos da Terra, da PM3, fiz a certificação de mentoria da IFTL, diretamente com o Joca. A nível de experiência, eu tenho 15 anos já trabalhando em produtos, dos quais 12 são como PM. Passei por Vivo, Porto Seguro, iFood, Itaú e fiz alguns projetos na Bossa Box. Tenho o privilégio de falar que na Porto Seguro participei de duas startups lá, que foi a Porto Connect e o Carro Fácil, que eu participei do ciclo completo de vida do produto, então conheço de fim a fim. Eu sou palhaço voluntário na ONG Presente de Alegria, gosto muito de tocar violão, gosto de participar de rodinhas, então se quiser fazer um happy hour, é nóis. Sou nerd de carteirinha, gosto muito de Star Wars, gosto muito dessas coisas geeks, e eu tenho 2 filhos, o Henrique e a Maria Flor, que geralmente aparecem do nada no meio das minhas aulas, mas eles são legais. Como que estamos apenas em 14 pessoas, vamos fazer uma dinâmica rapidinha para a gente saber com quem estamos falando. Então, basicamente, é apresentar rapidinho o seu nome, se você está em qual empresa agora alocado, se está em transição de carreira ou em busca de alguma nova oportunidade, e o seu papel que você já atuou ou atualmente. Se você estiver em transição, o que você está buscando? Se você quer um papel de PO, papel de PM, papel de design e tudo mais. Eu vou começar com as pessoas que geralmente já conheço, então fica mais fácil, me sinto mais confortável. Então, podemos começar com a de gênero. Vamos lá. Eu atuo como gerente de TI há 3 anos, como PO há 6 anos. Acabei de sair da empresa, então estou buscando recolocação como PO ou PM, de preferência PM. Trabalhei num produto, falando de experiência, né, que agora faz parte do portfólio do Banco do Brasil, que é o Bebê Alimentação Escolar. Eu peguei ele MVP, então tem muito sangue meu ali. Acho que foi o principal projeto que eu trabalhei. Suor e lágrima. Suor, lágrimas, sangue. É bem assim. Agora você escolhe a próxima pessoa, Diana, por favor. Quem está aqui primeiro, o Gabriel de Faro, que eu estou vendo aqui. E aí, pessoal, boa noite. Sou Gabriel, falo aqui do Rio. Eu atualmente trabalho no Atados, sou diretor de plataformas e comunidades. A gente tem 2 grandes frentes de tecnologia. A primeira é que a gente é o maior site de voluntariado do Brasil. Então, até vi a sua experiência aí, legal, Douglas. A gente conecta organizações sociais a pessoas que querem fazer um trabalho voluntário. E a gente também tem essa mesma plataforma, a gente bota aí um white label e bota ela como um SaaS para empresas grandes que têm programas de engajamento social internos. Normalmente são as grandonas mesmo, multinacionais, Siemens, Heineken, General Motors, são alguns dos nossos clientes. E aí eu fico aqui com... Comecei a área de produto aqui dentro e aí estou sempre buscando aprender mesmo, porque o produto, a lógica de produto me ajuda muito na gestão, assim. Enfim, quero sempre
conhecer mais, aprender mais, e por isso que eu tô aqui. Perfeito, mano. Chama nós que eu consigo colaborar ativamente com você. Pode chamar o próximo, por favor? Opa, vou chamar a Nathaniele, que também está aparecendo aqui para mim. Boa noite, pessoal. Sou a Nathaniele, eu sou de Matosinhos, Minas Gerais. Hoje eu estou no papel de PO na empresa Rumo Soluções, de Lagoa Santa, aqui em Minas também. Eu atuo num projeto de automação de processos para uma locadora, maior locadora ali do sul do Brasil. E eu estou há 1 ano nesse cargo, né? Então eu entrei, a empresa me deu ali uma oportunidade de atuar, mas eu não conhecia nada do universo ainda. Então, desde então, eu venho estudando realmente para conseguir aprimorar essa área, que foi uma área que eu gostei bastante, e assim conseguir evoluir tanto no projeto que eu estou hoje, quanto em outros projetos na empresa. Que é isso. Pode chamar o próximo. A Patrícia, que eu estou vendo aqui. Oi, gente, boa noite. Sou a Patrícia, sou aqui de São Paulo, atuo como PM no Fitbank. Estou aqui porque eu somos conexões, eu e o Douglas no LinkedIn, sempre vejo as publicações dele, e hoje eu consegui ver, falei, que legal, deixa eu entrar lá para ver o que está acontecendo, qual é o tipo de troca e de informação que tem lá. Perfeito, muito bem, seja bem-vindo. Chama o próximo aí. Pode ser a Fernanda Souza que está aparecendo aqui para mim. Boa noite, gente. Eu sou a Fernanda. Eu fiz transição de carreira, era da área da saúde, fui para tecnologia. Atuei como estagiária na área de desenvolvimento. Ali eu conheci a área de produtos, gostei mais, resolvi trocar. E hoje eu sou estagiária de Prodops no Itaú. Olha só, podemos conversar também. Sim, aí eu acompanho bastante as suas publicações, Douglas, e é isso, eu estou buscando aprender mais a parte da prática, né, da gestão de produto, porque eu vejo muito a parte da teoria, então também fiz igual a Patrícia, vi lá a publicação, falei, opa, vou entrar hoje também. Demorou, isso aí. Chama o próximo. Deixa eu ver aqui da lista... O Alessandro. Aqui. Alessandro Cândido. Eu vou chamar o próximo, então, que ele deve estar com o microfone mudo ou só ouvido. Chama o Andrei Balejo. Tá por aí? Estou aqui, então, meu nome é Andrei, né? Estou iniciei na área de TI na parte de infraestrutura, né? E fui evoluindo. Fiquei 7 anos na parte de consultoria para produto que era utilizado no Tribunal de Justiça, era responsável por um produto aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sou do Rio. A empresa tinha outros produtos também para a Câmara Legislativa, delegacias, enfim, produtos mais para a área de legislação. Depois desse tempo, eu migrei para a área de analista, aí tudo a ver, né? Eu fui para a área de educação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas hoje eu estou na GVDAS, então uma empresa de gestão, de produto de gestão escolar, né? Já fiquei iniciando como analista em um produto que já era a vaca leiteira ali da empresa, e lá eu tive a oportunidade de ganhar um produto meu, né? Então, tem um produto que está agora no mercado, a gente já participei desde o primeiro Discovery agora até o lançamento no passado, que é o GIB, um produto de gestão de bolsas de filantropia. E estou tentando evoluir, né? Então, como PO, estou aí há 5 anos, vamos botar. E estou tentando evoluir um pouco mais essa visão. Acho que eu fui crescendo junto com a visão de produto dentro da empresa, né? E agora eu estou querendo evoluir mais essa visão, ser mais estratégico, talvez migrar aí para me tornar um PM. Né? Então, acompanho bastante o Douglas também. Eu acho que a comunidade é bem ativa e produtiva. Então, entrei aí para conhecer mais um pouquinho aí. Perfeito, chama o próximo aí. Falta pouco. Marília? Acho que a Marília não falou ainda. Tá me ouvindo, pessoal? Sim. Beleza. Boa noite. Bom, eu trabalhei basicamente 8 anos na área financeira, aí eu tive a oportunidade de migrar para a área de tecnologia, principalmente para a área de produto, né, como PO na loja do mecânico.
Lá eu trabalhava também em toda a parte de financeira, então eu fiz implementação de Pix, dois cartão, orquestrador de pagamento, no Pay, garantia estendida, entre vários projetos. Saí recentemente, acho que faz 1 mês a 2 meses, estou aberta ao mercado, tanto como PO como PM, fiz a imersão com o Douglas, a qual eu indico bastante, porque dá uma visão bem grande de como ser PM, e atualmente eu estou fazendo alguns serviços para alguns clientes que têm me procurado, mas estou aberta aí ao mercado. Ai, deixa eu ver quem pode falar. Quem faltou aqui? Falta o Ed O'Neill. Eu falei certo, né, Júnior? Falou sim. É porque fica um apelido nesse negócio do Gmail, já era. Tem que trocar isso. Deixa eu ligar a câmera aqui rapidinho, tá? Já tava sextando, aí eu lembrei do evento, eu vim entrar rapidão. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ed, né, de Borges, eu sou aqui de Salvador, Bahia. Já trabalho aí há 20 anos na área de tecnologia, rodando por todas as áreas, desde desenvolvimento, design, produto. Hoje eu sou CTO da Netra, né, uma empresa de tecnologia daqui da Bahia, que tem sede na Bahia, mas tem filial em Recife, Sergipe, em outras áreas. Uma empresa com mais de 700 aí funcionários só na área de tecnologia. No intuito aqui é conhecer mais a dinâmica, né, que foi apresentada no grupo, conhecer o pessoal e, ao mesmo tempo, roubar profissionais para trabalhar para a gente, né, que a gente sempre tem que ficar de olho aí isso que eu nos perdi para você. profissionais bons. Muita gente Então, boa acho que basicamente é isso. Show. Gente, falta quem? Eu agora perdi a conta. Eu acho que falta só... Deixa eu ver aqui. A Natânia foi, a Patrícia foi. O Geraldo que chegou um pouquinho depois. Quem estiver ouvindo aí. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Geraldo. Vamos lá. Eu tô meio perdido, porque acabei de chegar, que eu tô corrido. Mas é me apresentar, né? O nome. Isso, apresentar, nome, empresa, está em transição, qual o papel que você atua hoje? Meu nome é Geraldo Magela, eu sou engenheiro de formação e sempre trabalhei com gerente de gestão de projetos, né, que atualmente é conhecido como waterfall, né, cascata. E aí, no final do ano passado, resolvi fazer uma migração, mas existe uma fase de adaptação para esse mercado e eu estou querendo aprender. Tenho feito trabalhos voluntários para pegar as manhas, as técnicas, o linguajar, para me adaptar melhor. E é isso. A função é aprender o tempo todo, cada vez mais. Perfeito. Gente, eu acho que foi todo mundo. Se caso não foi, pode me interromper. Acho que foi, né? Bom, em linhas gerais, deixa eu só apresentar para vocês um pouco do contexto. Como foi uma votação que vocês fizeram? Vocês querem falar sobre roadmap estratégico por outcome? Eu não consigo iniciar isso se eu não te der pelo menos um pouco do overview de como funciona o produto como um todo. Geralmente, nas imersões, a gente apresenta uma empresa, um caso real que eu já tenho atuado no passado, quais são as principais métricas de OKR, então a gente define o OKR, a gente escreve junto quais são as principais métricas que a gente vai buscar e tudo mais, mas eu vou dar um briefing direto para vocês, para a gente já chegar diretamente ao ponto. Nós temos aqui uma empresa chamada o Cartão Essencial, que o objetivo estratégico dela é aumentar o engajamento de ativação de novos usuários, primeira compra e login recorrente. Ela é uma nova conta digital com cartão de crédito focada em usuários que estão iniciando sua vida financeira ou buscando mais controle. Ou seja, o foco de persona deles são pessoas jovens ou pessoas que estão iniciando controle específico de financeiro. O KPI estratégico que a gente mais busca é aumentar a receita por usuário, o LTV, através de recorrência e engajamento. Eu, geralmente, nas aulas, para balizar todo mundo, a gente fala sobre tudo, desde o conceito mais básico até o mais evoluído. Então, eu mostro diversas métricas. O LTV, para quem não conhece, é o Lifetime Value, ou seja, uma das métricas mais importantes de receita que o usuário traz, desde quando ele é ativo até quando ele sai da plataforma. O LTV geralmente é calculado por mês, por trimestre, por semestre ou por ano. Então, ele é o ciclo de vida completo num determinado período. O problema que a empresa tem passado é a baixa ativação e a confiança. Muitos usuários acham que ativam o cartão,
mas demora a fazer a primeira compra ou usa o app apenas uma vez. Para quem trabalha com app, é muito comum ter a métrica de vaidade, que é download de aplicativo. Ou seja, vamos supor que o aplicativo tenha mais de 1 milhão de downloads, mas apenas 100 mil eles têm o acesso diário. Então, ele tem esse problema de uso de recorrência. Então, quanto mais necessário você é da vida do usuário, mais você tem essa recorrência e melhor é o seu uso. Então, o nosso objetivo central aqui é aumentar o engajamento e a ativação dos novos usuários, primeira compra e login recorrente, em 20% no próximo quarto, que é o próximo trimestre. Esse aqui é um overview rápido, mas geralmente a gente faz isso em 2 aulas, que é o primeiro encontro, que é falar de estratégia, falando a definição, a gente define junto quais são os OKRs, e a segunda aula é falar sobre a jornada do usuário, a jornada do que ele faz mesmo, que você entende, e entender qual que é o nível de persona. Aqui foi só um overview rápido para vocês terem mais ou menos uma intenção do que a gente faz. Depois, a gente faz um processo de discovery. Quem já fez aqui discovery fim a fim e conhece mais ou menos o porquê é feito o discovery, queria ouvir um pouco de vocês. E lembrando que hoje é uma troca, então vocês podem me cortar a qualquer momento, levantar a mão, mandar no chat e tudo mais que a gente vai fazendo junto. Mas quem já fez um discovery e falou, legal, eu fiz um discovery que deu certo. Queria ouvir um pouco. É que a gente fica sem graça de falar. Tive essa experiência. Na verdade, é entender a fundo a questão do negócio e do problema ser resolvido, né? Então, você vai buscar entender o problema para gerar hipóteses de solução. Perfeito. Aprendeu direitinho, Gil. Cara, acho que eu posso falar um pouco. Eu fiz um processo de discovery porque a gente está com o produto, ele tem uma limitação de mercado. O mercado é muito limitado. Então, a gente precisa encontrar novas verticais de negócios para ganhar mais grana, para captar mais recursos, enfim. E eu fui descobrindo, fiz um processo de entrevistas com clientes e não clientes, mas pessoas que usam produtos similares para entender quais eram as dores e desafios que elas tinham, né? E como que a gente, a partir dessas dores, poderia encontrar novas oportunidades. E a gente até encontrou algumas possibilidades e eu estruturei alguns modelos de MVP mesmo, de pesquisa no processo de discovery. E, cara, eu estava até conversando com um amigo meu, produteiro, já mais experiente que eu, assim, ele, tipo, estava falando com ele da frustração que é essa implementação de testes que não necessariamente dão certo, né, entre aspas. Ele fala, cara, foca no aprendizado, não foca no resultado, né? Se você focar no resultado, você vai sair frustrado o tempo todo. Então, agora eu estou estruturando com o meu time um processo de discovery contínuo. Não dá para usar muito esse termo, porque é o termo lá da Teresa Torres, né, de entrevistar o usuário, mas eu acho que é de fazer experimentos contínuos para a gente ter esses aprendizados e acumulando isso. Eu estou construindo essa... Oi? O nome é Dual Track. Dual Track, tá. Sim. E aí eu até descobri uma metodologia chamada Popcorn, que parece interessante, que é a que eu estou me baseando. E aí, mas nessa tentativa de encontrar uma nova vertical aí, que é um puta desafio, e está sendo uma jornada interessante. Eu acho que, enfim, acho que é um pouco que eu tenho para compartilhar aí. Perfeito, muito bom. É que assim, o Discovery, muita gente confunde, os 2 exemplos que deram agora foram muito bons, eu fiquei muito feliz, porque eles são frutos, sim, de Discovery. O Discovery é uma mitigação de um risco. Você responde geralmente a 4 perguntas no Discovery. Se eu estou resolvendo realmente uma dor latente do meu usuário, ou seja, essa dor ela é existente, ele vai ver valor nisso, então é o valor para o usuário. A partir do momento que eu entregar para esse usuário, ele vai saber usar, ou seja,
o valor de usabilidade, igual o Gabriel falou, está fazendo bastante entrevista, entendendo jornada, essas coisas. Então, é a dor, é o problema que a Ginele falou, usabilidade, que é se ele vai saber usar mesmo isso. Não sei se vocês recentemente usaram ferramenta como Notion, como Miro, que são um pouco mais complexas, e eles colocam diversos tutoriais para você colocar vídeos, porque eles sabem o quão complexos são, então eles criam alguns processos para minimizar o risco de usabilidade. E outro ponto que você responde é se eu tenho um valor de negócio associado a isso. Ou seja, o Gabriel, o exemplo dele eu gostei porque ele está vendo uma nova vertente. Então, além de ter uma dor latente para um usuário que ele quer responder, ou se a usabilidade está realmente dentro do esperado, ou se o usuário vai ter algumas dúvidas, e um valor de negócio, ou seja, estou atingindo, virando uma chave de negócio, isso é muito importante você saber no seu Discovery. Mas o mais importante que as pessoas geralmente esquecem e deixam para depois, provavelmente no Inception, é envolver tecnologia. A tecnologia que eu tenho hoje, atual, ela consegue atender aos outros requisitos. Então, ela geralmente, um processo de discovery bem feito responde a essas quatro vertentes. Quem falou essas quatro, geralmente é o Kagan, e eu recomendo fortemente ler a literatura, porque é muito importante. Uma das falas da Dinani, ela falou que você gera, o Discovery gera diversas hipóteses. Se você não sair do Discovery com pelo menos umas 20 hipóteses, ele não foi um Discovery bem feito. Então, você não entendeu muito a fundo o problema. Então, ele é muito importante separar muito bem a parte do problema da parte da solução. Então, quando você faz um processo de Discovery, você tem que responder essas 4 perguntas. O que o Gabriel está fazendo de entrar em novos mercados, geralmente você está fazendo uma pesquisa que chama de TAM, SAM, SOM, que é o tamanho do mercado, a fatia do mercado que ele é do meu segmento, e o SOM é o que eu estou buscando, que é aquela galera que eu estou buscando nessa nova vertente. Isso você sai para o entendimento do problema dos seus usuários. Fala aí, Geraldo. Deixa eu dar uma provocada aqui de alguém que está pegando a prática. Eu fiz muito curso teórico, eu sei da importância do Discovery, e quando eu comecei a trabalhar na área, eu descobri que a realidade é um pouco diferente. Você não tem tempo hábil para fazer um bom Discovery, para listar boas hipóteses, e você não tem até, às vezes, maturidade dos envolvidos, dos stakeholders, que saiba se envolver num trabalho assim. Então, o que eu tenho feito é uma adaptação, acho que foi, não sei se foi o Gabriel que falou, né? A gente vai fazendo ao longo, enquanto você faz uma agenda, não sei se isso que eu já estou falando isso para ver se isso está certo ou errado. Enquanto a gente fez um discovery super rápido, levantou hipóteses, não essa quantidade, nem sei se hipóteses corretas, só que ao longo da jornada a gente vai descobrindo se dá certo ou não. E eu vou aproveitando algum tempo livre dentro da agenda, como PO, para fazer esse levantamento, essa gestão de risco, se eu estou indo para o caminho certo. Então, pelo que eu estou entendendo na prática, às vezes você tem que rebolar ali para fazer a coisa acontecer dentro de uma das responsabilidades do PM ou PO. Não deixar que as coisas vão no escuro, né? Mesmo que o processo todo do Discovery tenha sido feito, mas não levantado da maneira mais correta possível. Eu não sei se isso é uma prática comum ou se está tudo certo. É uma prática bem comum, sim, Geraldo. Por isso que quando você vê diversas literaturas falando que o PM tem que ser muito voltado a dados, é porque você precisa estar com essas informações muito bem azeitadas na sua mão para uma decisão rápida. Você, principalmente, fazer pequenas entregas, ele é muito valoroso. O processo de discovery, ele não pode demorar mais de uma semana. Mas dependendo da cultura da empresa, por exemplo, eu fui PM já no iFood e eu demorei 3 dias para fazer um teste AB, eu estava atrasado. Mas no Itaú, que é a cultura um pouco maior, eu era do
do time de login e autenticação, eu demorei 3 meses para fazer um teste AB. Então, é muito diferente você ter uma empresa que já nasceu digital, você consegue ter os dados muito mais rápido e fazer as simulações de forma muito mais assertiva, e do que uma empresa muito mais consistente, com base legada, que você não tem o dado democratizado. Então, ela fica muito mais difícil ter, esse tipo de acesso rápido. Então, o processo de discovery, primeiro, ele não precisa ser feito toda hora. Se caso você já tiver uma solução bem desenhada, um órgão regulatório, por exemplo, no banco tem muita coisa do Bacen, tem muita coisa regulatória, você não precisa fazer discovery. Nem é recomendado você fazer discovery quando tem uma definição muito clara. O discovery é para você minimizar o risco. Então, quanto mais rápido você for nisso, melhor. Então, quanto mais criativo você for, por exemplo, num teste de hipótese sem desenvolvimento, usar um fake door, um teste AB simples, usar muita inteligência artificial para você fazer esse processo, melhor você ganha para você ter esse risco. Se caso não conseguir fazer, é o teste no quente. Você entrega e mede. O mais importante é que você precisa ter definido muito claro quais são os seus KPIs, qual que é o seu objetivo, principalmente sua árvore de oportunidade, para você conseguir controlar isso e saber se está no caminho certo ou só gerando features desesperadamente. Mas é a responsabilidade do PO, do PM, de ter isso feito ou da maneira mais rápida ou não, né? Porque se não for ele, não vai ter ninguém, né? Na verdade, o PM que pensa de forma estratégica, ele é o cara que tem que puxar isso. Legal. Mas há alguns lugares, por exemplo, alguns papéis que o PM não tem muito esse perfil. Então, eles envolvem muito a área de negócios, que tem muito o cenário de valorar essas coisas assim. Então, fica muito dividido entre produto e negócios em algumas empresas. Depende do tamanho da empresa também, que já tem estruturas montadas, né? Exatamente. Maravilha, show de bola, Douglas. Fala aí, Andrei. Não, acho que só no início, né, ele tocou num ponto, né, que a gente acabou passando um pouco aqui também na empresa onde eu trabalho, né, que a gente, essa mesma pressão das entregas, né, que a gente tem, e às vezes não tinha um tempo um discovery ali ser feito, né, da melhor forma. E aí, o que a gente começou a perceber, e aí eu fui um que levantou a bandeira, né, que a gente estava pulando muito a parte do discovery, do problema, indo direto para o discovery solution, né, direto para a solução, né. E quando a gente via, a gente estava tendo muita entrega e nem todas as entregas bem validadas, bem testadas, e aí que chamou o ponto de passar um pouco essa etapa, né, acabava gerando para a gente depois um retrabalho, um tempo de alocação do time de desenvolvimento ali, de engenharia, para refazer ou para reestruturar. Até voltando ali do que o Gabriel comentou, né, da parte do discovery, que a gente acaba errando bastante, né, aí aquela máxima ali, como a gente consegue fazer para errar barato, né, errar rápido, né, então a gente está em contínua aprendizagem, mas pular essa etapa, para a gente conseguiu, eu consegui mostrar ali também, que acabou gerando retrabalho e outros custos ali, que se tivesse dedicado um tempinho, um pouquinho a mais ali no discovery problem, né, a gente teria sido mais assertivo, né, então pular essa etapa, e às vezes é difícil, porque a gente tem essa cobrança das entregas, enfim, mas isso acaba na frente sendo algo que, pelo menos aqui com a gente, nessa experiência, não foi tão positivo. Foi difícil olhar, enxergar e fazer enxergarem, né, os stakeholders, ali, a área de negócio, mas quando a gente conseguiu mostrar essa visão, acho que aí mudou um pouquinho a chave, né? Aí sim, conseguimos agora entrar numa política de ter um tempo um pouquinho mais, um pouquinho melhor ali para fazer esse discovery ali. Eu gosto muito desse tipo de provocação, porque na nossa dinâmica do nosso dia a dia é muito comum você começar a ser o cara tirador de feature, porque você precisa entregar, precisa se alinhar com o stakeholder, alinhamento de expectativa, meta, principalmente em empresas muito grandes. Eu comecei a mudar um pouco a chave quando eu comecei a fazer um processo Pareto de 80-20 em relação a 80% gasto com o problema e 20% com a solução. Quando eu faço entendo o problema claramente, entendo o meu usuário de forma adequada, entendo qual que é a jornada dele e quais são as dores, eu consigo colocar isso no roadmap mais estratégico, de forma, ou uma árvore de oportunidade, uma forma de você sair desse loop. Então, se você conseguir gastar
testar rápido, errar rápido e fazer rápido, pela cultura da empresa atual, você vai ter tipo um ganho muito grande como estratégico. Então, eu acho que é o diferencial da pessoa que consegue fazer isso. Viu? É muito difícil. Fala aí, Gabriel. Não, eu queria só complementar que você citou a velocidade do Discovery, né? Que, tipo, idealmente é uma coisa que acontece em uma semana e tem lá, tipo, o livro do sprint. Isso foi uma coisa que me pegou muito no começo, só que, tipo, eu fui entendendo que os testes que eu estava precisando fazer não necessariamente dava para eu imprimir uma velocidade nesse sentido, porque eu poderia, tipo, tem vários que eu preciso, por exemplo, da minha área de marketing, comunicação com as empresas, eu preciso que eles mandem um e-mail em massa, por exemplo, ou produzam uma arte para colocar no LinkedIn, para eu testar se aquela demanda ela é correspondida ou não é. Então, eu acho que quando a gente está falando de um teste AB, talvez seja uma coisa mais simples de ser colocada em prática, né? Mas, às vezes, o que eu estou querendo trazer é que o Discovery ele pode ser mais amplo do que mexer no produto, né? Ele pode ter desdobramentos, tipo um Discovery de guerrilha mesmo, de você chegar no cara da padaria e perguntar para ele, porque ele pode ser o seu usuário ali, e trocar uma ideia com o cara e tentar validar alguma hipótese, alguma coisa. E aqui, tipo, não é diferente. Às vezes a gente faz testes que fogem só da nossa área de atuação aqui, né? A gente precisa ativar outras áreas para fazer acontecer. Por mais que a literatura gringa fale que a gente tem que colocar esses processos em 1 semana, 2 semanas, o mercado brasileiro é muito dinâmico, principalmente em empresas grandes que têm muita base legada. É muito complexo você fazer um teste AB, por exemplo, no Itaú, que tem uma esteira de produção gigantesca, que tem um ambiente de homologação, que tem GMUD e tudo mais. Então, para você fazer isso em 1 semana, talvez eu consiga fazer uma pesquisa de usuário, eu posso fazer um entendimento com um protótipo e tudo mais. Então, ele é muito desafiador mesmo. Eu entendo realmente as frustrações e tive muitas sobre isso. Um dos pontos que eu mais usei até agora que dá certo é um processo que a gente chama de concierge, ou que é o mágico de Oz. Tentar colocar a central de atendimento no meio da jogada para o usuário achar que foi feito de forma automática, mas quem está fazendo isso é um humano. Então, é o processo de você testar se funciona com o mínimo de desenvolvimento possível. Na imersão a gente fala bastante, vocês iam gostar bastante desse papo lá. E é engraçado que sempre quando eu falo sobre roadmap estratégico e a gente começa a falar sobre discovery, o papo do problema volta. Eu coloquei de propósito na comunidade lá da votação o problema como o entendimento real do problema como primeiro tópico, porque achei que a galera ia escolher aquilo lá, porque para mim é o mais importante de todos. Se você não entender claramente o seu problema e o seu usuário, cara, o roadmap ele acaba se tornando uma lista de feature, que é o que geralmente acontece. Pode falar, né? Então, eu até comentei justamente sobre essa questão, né? Eu falei, nem sabia que dava para voltar em 2 aqui. Porque eu tive experiências, principalmente em empresas menores, onde eu tive que realmente ir ali e criar a cultura ágil dentro da empresa, que a questão do discovery não era nem um pouco valorizada, né? E a gente tinha que mostrar algo visual para convencer tanto o marketing quanto outras áreas e um visual com números para convencer negócios, né? E aí que eu comecei a usar bastante IA, Lovable, Concursor, para a gente ter já algo mais bem validado ali para entregar para o pessoal de dev, né? E eu vejo que aí no Itaú, como você diz, como tem sistema legado e tudo mais, a questão de trazer o concierge, ou trazer o CX, ou trazer essas outras áreas aí, contam muito, porque não dá para fazer o que se faz numa empresa menor, como a que eu estava fazendo ali, né, com testes onde você consegue fazer na prática ali, com o usuário. Depende da topologia e também da topologia do time e também da estrutura. Por exemplo, o iFood, ele é uma empresa tão gigantesca, só que ele é uma empresa que já nasceu digital. E na minha squad eu tinha um Data Science e um Data Analytics. Então, para fazer teste AB, realmente eu conseguia fazer rápido.
os resultados também eram muito rápidos, só que eram muito mais complexos e muito mais estatísticas envolvidas no rolê. Só que se você não tiver muito claro o seu problema, fica mais difícil você ter esse processo. Mas aqui, colocando no nosso... Seguindo aqui, ó, no Discovery que a gente fez nas imersões, nos encontros e tudo mais, nós analisamos o comportamento dos usuários que não ativavam e conversamos com 15 deles. Então, a gente teve entrevista com o usuário e entendemos isso aí. Isso nos levou a 2 grandes áreas de incerteza, que seriam as hipóteses, e 2 áreas de problemas, com problemas confirmados. Um deles era que o usuário tem medo de usar por falta de controle ou insegurança mesmo, que é por fraude e tudo mais. E outra hipótese é a dificuldade de usar um Pix e a transferência impede a entrada de dinheiro no novo app, uma hipótese de ativação. Ou seja, nós vamos atacar em 2 processos, que seria a parte de insegurança mesmo, um aplicativo novo, que você está colocando o seu dinheiro, você está colocando isso aí, você vê muita insegurança nisso, isso é muito comum. Passei por isso num banco chamado Willbank, que é aquele amarelinho, não sei se vocês conhecem. Inclusive, esse caso de uso de lá. E a dificuldade em usar o Pix e transferência impede a entrada de dinheiro. Se você não consegue colocar dinheiro na conta, você não vai conseguir ter esse processo de impedimento. Então, a nossa hipótese era virado em 2 frentes. Como que foi feito para entender isso? Que foram os testes rápidos, foram entrevista, e um teste AB simples de cadastro de Pix versus nenhuma dica no 5º dia de uso, é isso. O resultado, as 2 realmente confirmaram que as hipóteses eram confirmadas, ou seja, elas foram realmente que as hipóteses estavam boas. Então, a gente teve aqui, ó, com essas conclusões, o tipo de desenvolvimento, junto com as vendas, criou uma lista inicial de soluções. Essa lista inicial de soluções, ela me irrita grandemente, mas ela é comum. E fizeram uma priorização por custo e esforço, ou seja, uma matriz simples de impacto e esforço, e não no impacto no problema. O resultado disso é a nossa lista de features, que é algo muito comum, que é o que eu geralmente vejo. Onde mais fácil de fazer costuma vir primeiro e não mais impactante. Queria ouvir de vocês hoje, quando você tem, primeiro ponto, vocês recebem geralmente lista de feature pronta, que foi priorizada por aquele cara que ganha mais e prioridade no grito? Ou vocês conseguem ter um processo consistente de priorização? Como que é a vida de vocês no dia a dia? Me contem um pouco. Posso falar? Pode falar, Patrícia. Na minha realidade, quem grita mais ganha mais. É muito comum. E é uma briga de mostrar o impacto, né? Então, eu tenho ido muito na frente. Beleza, bacana, ouvir o seu grito, mas não me gera rentabilidade, ou não está perto do objetivo macro, da métrica norte da empresa. Então, vai ficar... Legal! Você consegue falar não baseado em estratégia? Estou tentando, estou começando. É um processo, né? Porque para algumas frentes funciona super, né? Aqui onde eu estou alocada, a gente tem frente Brasil e Guatemala e México. Então, aqui no Brasil é muito mais fácil, né? Porque o pessoal já está habituada, a diretoria está aqui, todas as gerências estão aqui, então as pessoas entendem o processo. Em frentes como Guatemala e México, que a gente está começando, está desenvolvendo, e tem pessoas de culturas muito distintas, então fica um pouco mais complexo. Então você tem que gastar muito latim para conseguir fazer eles entenderem isso. Não só Guatemala e México, o mercado europeu também é no mesmo comportamento. Eles já vêm com a lista priorizada e é tirador de pedido. Você não consegue falar não baseado em estratégia, é muito difícil. E aí, contem mais. Bom, isso aconteceu muito comigo em Software House. Software House, eles já vinham com ali 10, 15 features ali para fazer, e não tinha muito o que fazer, né? Era quase como um paga o seu salário e priorize isso aí da melhor maneira possível, né? Como já teve outras empresas assim com cartão de benefícios, onde eu consegui sim argumentar. Eu lembro de um caso bem rapidamente aqui, que o diretor de marketing
a gente tinha um problema de ativação tal, e o diretor de marketing ele queria rodar Meta Ads e Google Ads gastando alguns milhões ali, e eu argumentei que, por todos os testes que a gente tinha feito, as hipóteses também, o user flow ali de solicitação e ativação da plataforma não estava legal, as pessoas estavam bem desconfiadas, né? E que se a gente usasse o Meta, o Google, para fazer a divulgação, a gente ia divulgar um produto ruim. A partir disso, eu consegui reverter a situação ali e a gente realmente mudar o user flow ali, e aí deu bom, né? Teve uma diminuição ali na quantidade entre o cartão solicitado e o cartão ativado. Cara, quando envolve grana, principalmente nesse ponto, é muito importante dar essa visibilidade, porque a lista de desejos ela é sempre muito grande e ela se torna incontrolável em alguns cenários. E quando, principalmente o uso de IA, não sei quem está usando o IA hoje, mas quer colocar IA em toda a parte, mas eles não sabem que o IA tem o custo do token, tem o custo de requisição, tem o custo de várias coisas por trás, que se você colocar errado, você pode criar um rombo gigantesco no seu orçamento, sem mesmo você tangibilizar isso. Sim, se você estiver usando ali sei lá, uma escalabilidade ali dentro de uma IA, usando RESTful, usando GET, POST, você vai ficar dando comando ali para tentar escalar um MVP e vai dar ruim. Dá ruim. E eu já quase quebrei uma empresa uma vez por causa que eu estava mandando push SMS e eu não calculei o custo do SMS. Eu já tive alguns MVP que eu fiz usando GET, usando POST e tal, webhook, mas sempre controlado, né? Sempre controlado ali para não dar ruim. Fala aí, Gabriel. Acho que eu posso compartilhar um pouco daqui. A gente é uma empresa pequena, né? Então, de vez em quando, vem lá o nosso fundador e me dá um pitaco assim, tipo, acho que tem que fazer isso aqui porque vai ser legal, porque vai funcionar assim, assim, assado. Então, às vezes isso acontece e a gente tem que fazer. Mas muitas vezes essa lista de features ela vem dos próprios clientes, né? Tipo, a gente fica funcionando um pouco sob demanda. A gente precisa que isso seja feito e como a gente quer manter o cliente, a gente acaba fazendo. Um caminho que eu acabei encontrando foi de ponderar com o cliente, de trabalhar junto. Falar, isso daqui pode funcionar, deixa eu entender melhor o que está acontecendo, me conta do contexto, qual que é a sua dor. E aí a gente consegue ir chegando em soluções que para a gente vão ser muito mais fáceis de realizar e que vão atender melhor para eles. Então, ter essa escuta. E a terceira coisa é que a gente está um pouco refém dessa descoberta da nova vertical, né? Então, acaba que isso segura um pouco o roadmap também num produto que não está sendo mais a vaca leiteira, assim. Então, isso é uma coisa aflitiva também, tipo, porque você fica ali na expectativa do discovery, só que a parada não acontece de um dia para o outro, né? Então, você fica um pouco refém da construção do roadmap e a partir disso faz parte, tem que segurar mesmo. Rapaz, eu já passei por isso e é realmente muito difícil, porque você fica com uma squad com 6 pessoas paradas e a galera falando assim, aí a galera vai fazer o quê? Vai inventar o quê? Aí você Exato. Fica realmente muito refém de lista de feature mesmo. Já passei por isso e o problema é que é difícil sair disso. Esse cenário que você está realmente é complexo. Pois é. Fala aí, Andrei. Eu ia falar que aqui, enquanto eu estava com o produto estabilizado, era mais tranquilo, né, entre aspas. Então, a gente tinha esses pedidos, essas listas de cima, mas a gente conseguia contornar melhor e montar ali nosso roadmap, nosso backlog. Agora, quando eu passei para o produto, que talvez seja isso que o Gabriel está passando, é um produto do zero, que eu iniciei do zero, que fiz MVP, e que chegou, colocamos em 2 clientes, mas para colocar no terceiro, aí vem aquela lista, né? Você precisa entregar isso aqui. Aí vem, agora a gente está com uma rede grande, La Salle, exemplo, e a gente precisa aqui disso. Aí vem outra lista, aí vem listas sobre lista, né? E aí o que eu montei aqui, né? Até teve uma vez que eu compartilhei no grupo, né? Eu montei literalmente a lista de ideias, então tem lá a lista de ideias que vem da consultoria, do suporte, de quem é que seja, mas elas só vão ser promovidas a backlog, aí eu faço ali uma matriz de decisão, né, impacto com viabilidade, e adicionei uma pontuação para roadmap.
Então, isso aqui que foi pedido está de acordo com a visão de produto, faz sentido para o negócio? Ok, então isso aqui pode ir para o backlog. A partir do que está do backlog, aí sim eu jogo para um roadmap. Foi aquilo que eu coloquei ali no grupo, né? Eu inverti a lógica um pouquinho para poder ganhar um pouco desses pedidos, né, que acabavam vindo. E vem todo dia. Mas uma hora a gente não ganha, tá? Uma hora para aquele ali é importante. E aí vem um outro X, né? Que eu tento fazer aqui também, né? Tá, não tem jeito, eu tenho que fazer, mas eu também não vou fazer exatamente só como aquele cliente pediu. Então me dá um tempinho, aquilo que eu falei do Discovery, né? Deixa eu conversar, deixa eu fazer alguns testes, deixa eu falar com 3, 4, 5 clientes diferentes. Não tem, tenta abrir um pouquinho isso. O que eu posso fazer disso aqui para ser melhor para o produto de fato, né? Não ser só um pedido jogado ali. Então, é difícil, tá? E às vezes, às vezes a gente perde, não tem jeito. Mas eu tentei inverter um pouquinho esse processo. Há uma ferramenta que a gente usa na imersão também, que eu acho que ela é muito útil, é a árvore de oportunidade. Que você pode associar os seus objetivos a esses pedidos. Se caso esse pedido ele não for de nenhuma forma associado a algum objetivo estratégico, ele pode entrar no backlog, mas ele tem uma prioridade muito baixa. Vai mitigar 100% os gritos? Não. Você vai fazer coisas que vão ser gritadas? Vai. Mas você consegue, da melhor forma, se comunicar, mostrando, por exemplo, numa demo de release, o porquê que vocês não entregaram tanto valor. Porque você correu muito atrás de run, correu muito atrás de chamado, incidente, muitos pedidos fora do contexto. Então, é uma forma de você se proteger. Do seu processo de priorização, eu só acrescentaria um objetivo estratégico para ele tornar ainda mais robusto o seu processo de roadmap, de estruturação. Eu li lá que você colocou, eu só não tive a oportunidade de responder isso. Mas é muito bom que você faz, se você associar algum objetivo estratégico, ou alguma coisa que impacte no negócio, ou vira chave, os que tiverem mais impacto e que tem maior grau de certeza, vai te ajudar nessa priorização mais estratégica. Fala aí, Diane. Só comentar rapidinho, para a gente sair do MVP até chegar ao que a gente pode chamar de produto, foram 4 anos. Por quê? A história de trocar a roda com o carro andando. A gente precisava se manter no mercado, ter entrada, né, recurso financeiro, e aí tinha a equipe de CS gritando pelos clientes que já eram clientes, tinha o comercial gritando para a gente colocar funcionalidades que iam trazer novos clientes, tinha a rede de produto com a visão do negócio, com aquela questão da politicagem. Então, por isso que eu assustei, Douglas, quando você falou que 60% do pessoal, 60% do tempo era para, né, evoluir o produto e 20 para poder bug. Eu fiquei assim, Oi? Porque aqui é surreal, tipo, para evoluir produto mesmo, não sobrava nem 5%, porque a gente tinha que sobreviver, entendeu? Atender a listinha de features, muito bug. O que a galera... o 60-20-20 é o que eu falo do processo de delivery, que a gente fala na imersão. Você tem que alocar 60% do seu time para evoluir o seu produto. Se caso tiver menos que isso, há algum problema que você está com um produto muito deficitário, então você precisa correr para nivelar ele, estabilizar e tornar ele um produto muito mais relevante, e ele não é mais uma vaca leiteira, como o Gabriel falou. E aí você não vai gastar muito tempo nesse cenário. Então, é realmente um processo preocupante. Dito isso, para as pessoas que realmente conseguem fazer o processo de priorização adequada, se você coloca, por exemplo, uma lista de feature, você se torna um refém daquele loop infinito. Por exemplo, eu tenho 20 features para entregar nessa release. 20 fica muito. Agora, estamos entrando em outubro, na última release. Vamos supor que eu tenho 10 features para entregar na release inteira. Como que vocês priorizam isso? Se não tiver associado a nenhuma estratégia, em nenhum nada, vai ficar mais ou menos assim, ó. Geralmente, eu uso muito a inteligência artificial para levantamento de hipótese, para fazer contextualização, para escrever a hipótese, para torná-la mais clara e mais vendedora. Então, a gente elencou aqui, vamos supor que no processo de todo o nosso discovery, a gente saiu com 6 features com um nível de satisfação bem
é relevante para você entender a sua entrega. Então, vai ser uma notificação de gasto em tempo real, a personalização do tema do app, um chatbot de atendimento de 24 horas, um tutorial de cadastro bem simples do Chave Pix, bloqueio temporário de cartão e incentivo da primeira compra no processo de gamificação. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês colocariam essas 6 features, vamos supor que seja de priorização, com qualquer que seja, de 1 a 6, num processo estruturado de roadmap. Eu queria ouvir se vocês colocariam ela em fila, qual F1, tipo no processo de Gantt, queria ouvir um pouquinho também como que vocês colocam no roadmap de vocês. Voltando um pouquinho mais na provocação, para vocês, o que é um roadmap? Um de cada vez. Silêncio. Vamos lá. Eu tô falando um pouco porque eu tô com na rua, tá? Mas deixar o pessoal participar mais. Tranquilo. Para mim, o roadmap é uma ferramenta importante de comunicação. A coisa mais importante desta ferramenta é comunicar. E principalmente envolvendo equipes que não são diretamente técnicas do squad ali. Para quem está envolvido, mas não está no dia a dia. É saber o horizonte do trabalho, entendeu? É poder olhar, entender para onde a gente está indo esse projeto, esse produto. De uma maneira mais visual possível, sabe? Simples, direta e transmita toda a história ali do que vai ser feito. Eu gosto da palavra ferramenta de comunicação. Já vou anotar aqui. Fala aí, Gabriel. Você perguntou, tipo, como que organizaria isso, né? Tipo, cara, eu não tomaria essa decisão sozinho, não. Assim, eu acho que eu conversaria com o meu líder técnico para entender o que aí tá... O que a gente conseguiria entregar de valor mais rápido, né? Acho que a gente já dá para levantar umas hipóteses do que enfim, a partir de hipóteses mesmo, de o que aí entregaria valor mais rápido e colocar isso um pouco numa ordem e passar pelo líder técnico para ver, cara, como que a gente pode ir implementando isso daqui. A teoria diz que é o WIP mínimo, né? Tipo, vamos focar em uma de cada vez, mas a gente sabe que na real mesmo não é assim. Cara, gostei da palavra WIP mínimo, peraí. E você falou também uma coisa muito... O que entrega valor mais rápido. Olha, 2 palavras que chamaram bastante atenção aqui, 2 frases, né? O que entregaria valor mais rápido e uma ferramenta de comunicação. Eu já vi casos de roadmap que está no PowerPoint toda quadradinho, totalmente separado, frase por frase, que a pessoa demorava 15 minutos para mudar uma ordem. Eu ficava doido com isso. Eu gosto muito de ferramentas mais... um Gira da vida, um Miro, qualquer ferramenta que você controle isso, porque o roadmap nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Essa ferramenta de comunicação, ela tem que ser clara e tangibilizar o que você vai entregar de valor de cara. O Gabriel, sem graça, já respondeu algum monte de coisa que eu ia provocar vocês, mas em linhas gerais, essa é a parte fundamental que você precisa se atentar sempre. O que eu entrego o valor mais rápido. E para isso, em vez de eu colocar a feature, eu tenho que colocar qual é o impacto. Por isso que eu transformo o meu roadmap de um output, que é a saída, para um outcome, que é o que realmente traz valor. O ponto da provocação que foi trago aqui é que se você entregar, por exemplo, o roadmap assim, notificação de gasto em tempo real, tutorial de cadastro chave Pix, personalização no tema do app, você vai tornar os seus desenvolvedores bem envolvidos do que tem que fazer nos próximos meses, mas se você for fazer uma apresentação de negócio, se você for mostrar para o time comercial, se você for mostrar para qualquer stakeholder que tem interesse nas suas entregas, para eles isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, você vai ter que fazer 50 milhões de apresentações diferentes, você vai ter que fazer
várias formas de você colocar isso. E quem hoje em dia já faz isso aqui, o pessoal pergunta assim: qual é a data da entrega do F1? Qual é a data da entrega do F3? Quem já passou por isso, levanta a mão. Eu acho que quase todo mundo. Vocês sabem da importância da data? Vocês sabem da importância, por exemplo, de uma pessoa de produto, o porquê você precisa ter uma data? Não precisa ser necessariamente uma data fixa, mas precisa ter uma estimativa. Eu acho que o Gabriel citou isso num passado aí, numa das falas dele, que eu acho que é importante a gente evidenciar. Ô, Geraldo, você levantou a mão porque já passou por isso ou porque você vai falar? Acho que foi que já passou por isso. Perfeito. Um dos pontos mais importantes quando uma pessoa de produto pede uma data é porque ele precisa ter uma estratégia de go-to-market. Você não necessariamente precisa entregar a feature direto. Você precisa entregar a feature, comunicar o marketing, mandar um briefing para o time de comunicação, avisar o time de CRM, de contact rate, do time de atendimento. Então, você precisa envolver uma grande gama de pessoas para você mostrar que você está entregando uma notificação real. E o que acontece? Para você transformar isso de output para um de outcome, eu vou roubar uma do grupo 3 que foi feito para mostrar como é que foi. A gente transformou este roadmap de feature por feature nesse roadmap aqui. O que era o seu objetivo? O objetivo central é reduzir o churn, desse exemplo específico. Quais eram os KRs que eu ia atingir, que é reduzir a taxa de churn em 5% até o final do quarto trimestre? Qual que era o meu objetivo central, o meu objetivo primário daqui? Era melhorar a comunicação e a transparência nas cobranças. Como eu faria isso? Eu criaria um guia de primeira fatura, mas eu já entregaria valor diretamente em S1? Não. Eu faria um rollout dessa feature para o público até se tornar em 100%. Como eu comunicaria que eu entreguei valor aqui? A partir de Q3. Então, o roadmap, para ele tornar algo estratégico, ele não pode ser uma lista de feature. Ele precisa ser amarrado a um objetivo, que é amarrado a uma estratégia, que é amarrado a algum KR. O que você precisa ter muito claro no seu roadmap é quais são as métricas que você vai mexer. Quando a gente fala aqui, principalmente de LTV, eu separei aqui, quais são as métricas as features que eu vou trazer para aumentar o engajamento e ativação dos usuários, a primeira compra e o login recorrente, em 20%. Quando alguém comentou aqui, acho que foi o Gabriel, que entregaria mais valor, eu tinha que, primeiro ponto, associar quais dessas 6 features estava mais, o meu grau de certeza era mais alto frente a esse objetivo central, que seria esse aqui. Então, tornar um roadmap uma ferramenta de comunicação, ela precisa ser claramente comunicada. Eu geralmente uso esse modelo, mas tem vários outros, que é o roadmap por outcome. Alguém usa aqui roadmap por outcome? Alguém já usou, já sabe como funciona, sabe como comunica? Porque, por exemplo, se eu mostrar esse roadmap aqui para o meu GPM, para o meu diretor e tudo mais, ele vai falar assim, que legal, a gente vai colocar personalização de tema no app. Bacana. Mas se eu falar para ele que o problema de não receber a fatura, que eu vou colocar ou enviar notificação por SMS em S1, que tem esse KR que eu posso atingir,
Ele vai fazer várias perguntas, ele vai achar legal da mesma forma, mas ele vai entender o porquê que eu estou priorizando isso agora nessa amarração. Lógico, você tem toda uma contextualização, talvez colocar um pouco mais no PowerPoint e tudo mais, mas sempre tornar o roadmap por outcome algo na sua vida, não que seja factível fazer toda hora, eu acho que é a mudança de chave do PM tirador de pedido para o PM entregador de valor. Se caso você tiver qualquer uma das features que ela não tem uma amarração de nenhum objetivo, nenhum KR, você tem muito mais argumentos para você falar não. Acho que foi a Patrícia que falou aqui, que estava num processo de tiração de pedidos. Foi, né? Deixa eu ver. Acho que foi. Foi Patrícia. Para você falar não de forma muito mais articulada e construtiva, você tem que ter duas ferramentas fundamentais. A árvore de oportunidade e o roadmap por outcome. Elas são dois processos complementares. Vocês já ouviram falar desse conceito? Vocês usam ele? O que vocês... Eu queria ouvir um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Como eu falei, acho que eu venho evoluindo junto, né, com a empresa, enfim. E o que eu vi dos últimos implementação de OKR, tudo também, passei por tudo isso, é uma empresa que quer entrar, daquela empresa que quer viver o mundo ágil, mas ainda tem aquela cabeça lá de projeto antigo. Então, nessa evolução aí, o que eu fiz agora, vou pegar agora do último quarter, né? Então, a gente divide os OKRs em quarter, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, e eu tento linkar, criar marco, né? Então, nesse quarter, o que é o marco importante para o produto, né? Então, eu preciso, sei lá, que eu fazer a conclusão, estabilizar o produto nos meus 2 clientes piloto. Então, preciso ter features que vão contribuir para isso e vai evitar o churn. Então, eu linko essas features, né, com esses marcos. Então, meu roadmap, primeiro, eu crio os marcos que eu falo, né? Que seria, talvez, essa visão de outcome, né? Eu crio esses marcos e depois, com esses marcos, eu conecto, né? Vejo se essas features contribuem ou não com esses marcos. Se não contribuem, aí é bem naquela lógica, né? A princípio, ela não teria, né, direito nem a entrar ali no jogo. Mas, às vezes, como eu falei, a gente acaba perdendo, enfim, mas eu tento pelo menos conectar. E essa conexão com o OKR, né, no último quarter, acho que foi bem... Eu ganhei mais, digamos assim. Antes ficava... Eu perdi algumas, ganhava algumas, acho que no último quarter eu ganhei mais quando eu conectei aos objetivos estratégicos gerais da empresa. Eu tenho esse marco importante do produto, que está conectado a esse meu OKR, que é do meu time, que está conectado ao OKR de estratégico geral da empresa. Então, quando eu consegui conectar e demonstrar isso, eu comecei a ganhar mais, tá? Então, não tinha ainda esse conceito tão claro de outcome, mas eu estava seguindo mais ou menos nessa linha, e acho que é um ponto bacana. Foi muito bom esse exemplo, isso é um caminho muito bom para tornar uma pessoa estratégica, porque você comunicando a sua lista de features, transformando ela, associando sempre a um outcome, a uma entrega, a algum marco, depende do nome, depende da empresa, você consegue se controlar melhor. Só que um ponto importante que muitas pessoas às vezes deixam passar é que a entrega de valor ela não é imediata. Por exemplo, se você trabalha com app, com aplicativo, principalmente com iOS e Android, e se você tem um parque muito grande do seu público, vamos supor que seja mais de 1 milhão igual o Itaú tem 50 milhões de acessos por dia no app. Então, é coisa, tipo, monstruosa. Assim. Então, eu não podia colocar uma feature para 100% da base. Então, primeiro eu tinha que fazer um processo de capacity. Então, a entrada que eu tinha de novas features, novos produtos, elas tinham que ter uma análise de capacity, esse novo público ia ter então a arquitetura entrava muito forte nisso. Aí depois eu tinha uma parte orçamentária para saber se eu tinha alguma grana, algum gasto com isso. Então, além dos meus desenvolvedores correrem atrás do desenvolvimento, eu tinha que correr atrás de tudo isso. Então, por isso que eu cobrava muita data do meu time, não para saber que eu era um cara de projeto, mas porque eu tinha que fazer o briefing do marketing,
eu tinha que comunicar ao time de atendimento, eu tinha que entender com o time de tecnologia e de arquitetura quando que era o teste de capacity para isso, e também tinha toda uma arquitetura de Gmult. E outro ponto, eu entreguei a feature em S1. Eu entreguei o valor? Não. Eu comecei a fazer o rollout dela em S2, para 10% do público. Eu comecei a enxergar valor no final de S2. Eu só era para ser S3 aqui. Eu só consigo efetivamente falar que eu entreguei qualquer ponto aqui. Então, associar a árvore de oportunidade com roadmap de outcome e uma estratégia de go-to-market, ele faz você sair do tirador de pedido maluco, você sai correndo igual um doido atrás de tudo, para você fazer coisas mais estratégicas. Não dá trabalho fazer esse roadmap, principalmente no Miro, ou no Gira, ou no YouClick, que usa no Itaú, você começa a só arrastar telinhas. Então, se caso você gastar mais do que 5 minutos atualizando seu roadmap, você está gastando tempo desnecessário que você poderia estar fazendo com outra coisa. Eu tenho alguns prompts de IA que podem te ajudar nisso, e eu vou disponibilizar para todo mundo depois, mas, em linhas gerais, a mensagem que eu tinha que passar para vocês era essa. Mostrar como que você transforma o seu roadmap de tirador de pedido de feature para uma estratégia mais de outcome. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Se isso é factível você tornar no dia a dia de vocês, se vocês ouviram isso, se vocês ficaram muito mais interessados em fazer imersão, ou só foi uma troca de ideia da hora que a gente pode fazer mais vezes. Cara, eu achei bem legal, eu estou interessado em fazer a imersão, sim. Escutei até falar que vai ter uma promoção aí. Vai ter 10% de desconto. Eu vou gerar o link para vocês. Mas brincadeiras à parte, gostei bastante da troca, do que trouxe, até sobre o roadmap aí, também que eu já ouvi falar, assim, que às vezes a gente não consegue atuar no outcome final, né, tipo churn, às vezes você vai levar um ano, para uma feature ela te dizer que ela teve um impacto, também trazer as métricas do meio do caminho aí, né, tipo, que dão um indicativo que está naquela direção. Mas achei bacana essa forma de organização aí. A gente, como eu falei, está um pouco refém dessa descoberta de novas verticais, mas essa estruturação é bem interessante mesmo. Então, enfim, curti aí a experiência. Eu estou querendo fazer já o de terça-feira, tomara que tenha um lugarzinho aí para mim. Ainda tem 2 vagas. Conta comigo. E é legal que hoje foram 15 pessoas, com pessoas ativas, porque o grupo é exatamente com isso. A ideia é a gente ter grupos pequenos para fazerem essas trocas. Eu trago os casos de uso real. Então, por exemplo, esse exemplo eu já passei no Willbank. No caso da CredGo, que a Diane e a Marília vão saber, eu já passei também na Willbank. Então, eu já tenho histórico de o que dá certo, o que não dá certo. Então, eu já consigo contextualizar da melhor forma possível e trazer ferramentas para vocês melhorar ainda mais. Mais gente? O povo é tímido, só o Gabriel falou e o Andrei e o Alessandro. Não, eu tô... A Geraldo tá participando também. Eu tô dentro também. Eu acho muito importante esse papo mais maduro, dentro de uma realidade mais factível, né? Que realmente é o que acontece, exemplos do dia a dia. Acho importantíssimo, principalmente para mim, que nesse estágio que eu estou de migração, vai ser fantástico. Só esse tempo hoje já foi muito, muito importante, de trocar ideias, de abrir horizonte. É muito interessante como coisas que estão na sua frente que você acaba nem enxergando direito. Oportunidades dentro de mudar a maneira de tocar assuntos no dia a dia. Perfeito. Isso da troca que é bem bacana também. Eu já fiz a imersão, mas eu fiz questão de entrar hoje por isso, entendeu? Porque eu sabia que ia ser rico de conhecimento, vale a pena, tá? Eu já fiz e eu recomendo. O ponto mais importante dessas trocas com grupos mais restritos, por exemplo, você vai fazer um curso da Tero da PM3, você vai fazer com 50, 60, 100 pessoas. E é mais difícil você ter essas trocas reais, e eu já fiz todos, eu zerei praticamente todos os cursos deles, e aqui a gente vai estudar
eu vou fazer tipo uma simulação de entrevista mesmo, como se fosse o head de produto falando para vocês os problemas, vou tangibilizar tudo. E como funciona a imersão? São 4 encontros que eu falei para vocês. É a definição da OKR, que a gente vai fazer, visão de produto, resultado e tudo mais. A descoberta dos problemas reais através de personas e jornadas, ou seja, o ambiente do problema, que vocês só 2 votos fizeram, é um dos mais importantes, e eu acho que é o que o Gabriel está passando mesmo, que é o entender o meu usuário de forma real. A gente pode fazer um mapa de empatia, a gente pode fazer uma entrevista de usuário, a gente pode fazer várias ferramentas que tem aqui, inclusive quem fechar a imersão vai ganhar o livro do Caos à Clareza, que é exatamente esse ponto. Eu vou dar diversas ferramentas para cada uma dessas etapas. A gente vai fazer também mapeamento de oportunidades e hipóteses para priorizar e gerar mais valor, usando o IA muito por trás disso, para a gente ajudar nisso. E o que a gente falou hoje, que é a medição de impactos com métricas e estruturando roadmaps eficazes. Eu vou gerar hoje para vocês um link de desconto de 10%, e já clicando nesse link, vocês já vão da turma de terça ou da turma de quarta. Eu tinha fechado turma de terça e turma de quinta, mas as pessoas, acho que 4 pessoas me procuraram falando que só podia de quarta. Como não tinha ninguém fechado ainda a turma de quarta, a turma de quinta eu mudei para quarta. Então, tem essas 2 turmas abertas. A turma de terça já tem 8 pessoas fechadas, então tem 2 vagas, então corram. E a turma de quarta está totalmente livre ainda, ninguém fechou. Então, fiquem à vontade aí para fechar e para me tirar dúvidas. Douglas, fala aí, Geraldo. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: a semana que vem, uma semana que vai estar muito complicada para mim. Então, eu perco essa primeira aula. É possível começar em novembro, por exemplo, e Sim, nada vai prejudicar ou não? Na verdade, assim, todas as aulas ficam gravadas, eu mando todo o conceito teórico no grupo, igual eu fiz hoje, eu monto um grupo, eu ainda não decidi se vai ser Slack, se vai ser no WhatsApp mesmo, ou se vai ser alguma outra ferramenta que eu vou ver com o time, com o grupo. Todas as aulas ficam gravadas, eu mando todo o conceito teórico, depois eu mando todo o conceito que a gente elaborou, então eu faço um documento bem completo sobre tudo que a gente discutiu. Então, se caso perder, não sei se não me engano a Diane perdeu a aula, você assiste a gravação, assiste outra turma, eu não tenho problema quanto a isso, a gente tem bastante flexibilidade. Maravilha. E aí, eu estou bolando com a Fê uma nova forma de imersão, que ela vai começar a abrir uma lista de espera, que além dos encontros que a gente está fazendo agora, eu estou colocando o processo de estratégia de go-to-market, que seria o encontro 5, e mais 2 encontros falando sobre LinkedIn, sobre preparação para entrevista e negociação, e aí eu vou mandar para vocês lá na comunidade uma lista de espera em relação a esses pontos, mas ele é um MVP, então eu vou testar com vocês, igual estou testando a imersão, então ele vai ser uma nova linha que a gente está começando a lançar com a parceria com a FIA aí. Vou mandar para vocês os 2 links, mas eu vou gerar os 10% de desconto, já vou mandar o link com 10% de desconto para vocês no chat do grupo mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que, se caso vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, e se caso também quiser fazer papos individuais, a gente pode marcar sem problemas, que segunda-feira está com a agenda bem livre, e terça-feira eu volto a trabalhar porque eu estou de férias. Então, a agenda vai voltar a ficar restrita. Espero que vocês tenham